Pois bem, bom dia a todos e todas que estão assistindo essa aula. Vamos iniciar a aula de Revolução Francesa, uma das aulas mais importantes que a gente vai ter, porque a Revolução Francesa, ela transformou e mudou o paradigma da sociedade como um todo, no geral. Tem um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, maravilhoso, e ele falou que essa foi a primeira revolução, primeiro movimento católico que teve influência no mundo dos árabes, no mundo do Islã. Tamanha é a relevância da Revolução Francesa. No entanto, temos que colocar a Revolução Francesa com seu olhar mais claro. Temos que ter a ideia completa dela. Ela é uma revolução que foi muito romantizada. E o termo romantizado, especificamente usado dessa forma, ele é muito correto. Porque a escola literária que acompanha os desdobramentos da Revolução Francesa é justamente o romantismo. É o romantismo nessa arte burguesa. Porque a Revolução Francesa nada mais é do que a ascensão da burguesia ao poder. Então a gente vai compreender como isso se deu. Várias etapas. O mesmo que disse na aula de literatura, repito agora em história. Para você compreender esses movimentos de humanas, esses movimentos que são processos, cumpre dar uma olhadinha na aula anterior. Se a gente vai falar de Revolução Francesa, precisa estar mais ou menos claro na cabeça de vocês o que era o antigo regime, quais eram os valores que eram pregados no pós-Idade Média, esses valores que a gente tem, que uma burguesia surge, mas a burguesia não consegue. Nós tínhamos a aristocracia, a nobreza com valores muito hipertrofiados, com valores muito fortes. Nós tínhamos o clero, que tinha sido abalado. A Igreja Católica, ela já tinha outras igrejas que faziam concorrência com ela, muito depois da Reforma Protestante, que a gente teve o calvinismo, o luteranismo. Isso é muito importante para a gente compreender como se dá, como se desenvolve e como se reproduz a Revolução Francesa. Vamos pensar na França daquele momento. A gente está falando da França do século XVIII. A França que era essencialmente agrária. A França que era um país que tinha uma das monarquias mais fortes. Retomar que, se na Revolução Francesa a gente tem o Luís XVI, o bisavô dele, o Luís XIV, foi a figura mais importante da monarquia francesa em sua história. O Deus Sol, que disse a célebre frase, o Estado sou eu. Ele construiu diversas coisas luxuosas e gastou muito dinheiro. A gente tem que pensar no Estado francês, no Estado perdulário, no Estado que gastava demais. Gente, gastava 50% de todo o dinheiro com a nobreza, que correspondia a menos de 1% da população. Veja só, pouquíssima gente que determinava tanto gasto, tanto privilégio. A Revolução Francesa, ela abre mundo para o fim dos privilégios aristocráticos. Mas veremos, com o decorrer da aula, que esses privilégios eles vão se manter de formas diferentes. Pois bem, essa França que gastava, que tinha um palácio de Versailles, um palácio suntuoso, rico, cheio de cômodos, em que Luís XIV trouxe toda a corte para morar com ele. A corte é um termo mais usado em português, mas a gente pode falar da nobreza palaciana, essa nobreza que ficava perto e que gastava diversos recursos. Nós temos que dizer também que administrativamente a França era uma bagunça, a França era uma zona, a França gastava 20% a mais do que arrecadava, tinha que ficar emitindo moeda, e essa moeda não tinha lastro, a gente tinha o quê? A inflação. Temos que pensar que a gente teve um período que era tão desorganizado por conta das transformações que foram ocorrendo na França, que ela não tinha dinheiro, ela não tinha capacidade de produzir as coisas. Vamos lá. Alguns anos anteriores, a gente teve o Edito de Fontainebleau. O Edito de Fontainebleau, o que fazia? Ele caçava o Edito de Nantes. O Luís XIV, ao fazer o Edito de Fontainebleau, ele
impede que os huguenotes, quem são os huguenotes? São os calvinistas franceses, pudessem ter sua liberdade religiosa. Então, os protestantes na França, em sua maioria os burgueses, eles não podiam ter sua religião, eles eram proibidos. Eles tinham que fugir para diversos locais. A gente tem e eles assumem diversos nomes, os presbiterianos na Inglaterra, puritanos, tinha diversos nomes para falar dessa burguesia que é impedida de praticar a sua própria religião. Por que tinha essa questão religião? Porque o Luís XIV ele foi mentorado pelo cardeal de Richelieu. E no antigo regime, a burguesia se ajuntou, se acoplou com a igreja para ter um poder muito forte. O rei dependia demais da ideia de que ele era o ungido de Deus, ele era o representante de Deus na terra. E a partir desse tipo de visão, ele continuava governando sem muitas interferências. A França, ela tinha um mecanismo que se chamava Assembleia dos Estados Gerais. O que acontecia com essa Assembleia? Você chamava diversos estamentos para você conversar, para você tirar novas diretrizes de como seria o governo. A última vez que tinha sido conclamado a essa Assembleia foi em 1614. Então a gente está falando que 1.500 anos, 150 anos depois, ela teve que ser chamada novamente. 150 anos em que não ouviu-se a palavra de outros estamentos. Os estamentos que eram a nobreza, o clero e o terceiro estamento, que era como se fosse o terceiro mundo, terceira população, correspondente à baixa burguesia, ao baixo clero, aos trabalhadores, aos artesãos, e aqueles que realizavam todo o trabalho. A gente tem aquela pirâmide em que a ponta a gente tinha o clero, o rei, e embaixo a gente tinha a grande massa, que também são conhecidos como sans-culottes. Sans-culotte significa que sem um tipo de calça que chamava culotte, que é uma calça que representava os que tinham dinheiro, que tinha nobreza. E a burguesia, porque tinham o poder econômico. Mas a burguesia, embora tivesse o poder econômico, eles não tinham poder político. E isso desagradava demais. Porque quando tinha alguma crise, o Estado francês não cortava as benesses da igreja, ele não cortava as benesses da nobreza, eles aumentavam os impostos. Então, veja só, a gente está numa situação em que o Estado gasta metade do que arrecada com a nobreza, que era 1% da população, e que também gastava 20% a mais do que arrecadava. Para piorar, a gente teve uma crise de abastecimento. Por conta de vários entraves que existiam na economia, na agricultura, a gente teve um período de várias secas e alagamento. Porque quando a desgraça pouco é bobagem, né? Não só teve seca, como alagou. A produção diminuiu demais. E qual foi a medida que o Luís XVI e a nobreza tiveram diante dessa crise de abastecimento, dessa incapacidade de produzir? Aumentou os impostos. Esse aumento de impostos, ele já era muito questionado nessa história europeia. A gente teve em 1215 a Magna Carta, que foi justamente um documento imposto pela nobreza inglesa para que o João Sem Terra não pudesse aumentar os impostos ao seu bel prazer, do jeito que ele queria. Assim foi criado o parlamento. A gente vê quando um poder abusa muito dele, abusa muito do mesmo, a gente tem os outros tentando conversar. A gente teve muita desorganização administrativa, a gente teve também guerras. A França entrou na Guerra dos 7 Anos e entrou na Guerra de Dependência dos Estados Unidos. Vejam só, um país que estava em outro continente, no entanto, que estava tentando se desligar da sua colônia, que era um rival histórico da França, que era a Inglaterra. Enviou-se muito dinheiro para os Estados Unidos. Um dinheiro que eles não tinham para enviar. Quando vocês estão lá quando vocês veem em Nova York, a ilha de Manhattan, tem lá
a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses. Um Estado falido manda uma estátua daquele tamanho como presente pela independência dos Estados Unidos. O Estado gastava demais, ele não dava a contraposição para a população, a produção agrícola baixou demais e aí aconteceu uma das coisas mais erradas que você pode imaginar numa economia. Se a gente tem essa crise e a indústria francesa estava em frangalhos, eles diminuíram as taxas alfandegárias para produtos ingleses. O que isso fez? Fez com que os produtos ingleses ficassem mais baratos que os produtos franceses. Muito desemprego, muitas pessoas, muitas empresas faliram, muitas indústrias de tecido faliram, e as pessoas ficaram na maior pobreza, sem comida, sem trabalho e sem segurança. Porque essa instabilidade gera um caos. Essa instabilidade faz com que o exército não consiga conter os ânimos. Viver em Paris, viver na França naquela época, era muito complicado. E aí o que aconteceu? Diante de todas essas dificuldades, questionou-se o ministro da Economia em cobrar imposto do clero, cobrar imposto da igreja. Ele foi prontamente demitido pelo Luís XVI, porque não achou que era viável aquilo. Não, existem estamentos que jamais perdem os seus privilégios. E aqui eu trago um questionamento para vocês. A nobreza não pagava imposto. A igreja, ela pensou em taxar ela e a pessoa foi logo demitida. Isso numa coisa que reproduzia o antigo regime. Nos dias atuais, vocês acham que mudou estruturalmente isso? Nós acabamos de ver o perdão da dívida de 1 bilhão, numa pandemia, numa crise das igrejas. As igrejas não pagam imposto. E se você pensar na estrutura tributária brasileira, quem mais tem, menos paga. Então a gente continua com esses estamentos que ainda têm diversas vantagens 200 anos depois, 230 anos depois, e mesmo após todo esse movimento de esclarecimento. A história, ela é feita para a gente não apagar o passado, mas para a gente compreender e transformar o presente. É um absurdo que as pessoas pobres tenham que pagar imposto e aquelas igrejas magistrais gigantescas não paguem nada. E não só não paguem, como tenham tido aprovado o perdão de dívida. Porque hoje a gente tem a igreja, a religião, como uma indústria. Muitos ganham dinheiros e dinheiros atrás disso. Nós temos bilionários. Eu não estou querendo aqui profanar a fé de ninguém, eu não estou aqui querendo questionar isso. O que eu estou querendo dizer é que existem pessoas passando fome e existem uns poucos que estão ficando bilionários com o dinheiro e o Estado os mantém. Mas vamos voltar. Impostos sobre a nobreza e a igreja prontamente descartados. E aí foi convencido, o rei foi convencido a chamar os Estados Gerais. E aí que começou o problema. Vamos lá. Teve a convocação dos Estados Gerais, só que os Estados Gerais queriam a representação de acordo com os membros do parlamento. Se tem alguns nobres, se tem o pessoal do clero, mas tem baixo clero, nós temos a burguesia, pequena burguesia, nós temos artesãos, nós temos os trabalhadores do campo, eles queriam ter representatividade também. Só que o que o Luís XVI falou? Não, o voto continua sendo por estamento. A nobreza tem direito a 1 voto, o clero tem direito a 1 voto, o terceiro estamento tem direito a 1. Porque com essa estrutura, não haveria mudança. Porque eles continuam com 2 votos que manteriam toda aquela estrutura francesa. Diante dessa impassividade, começou-se um movimento que queria a mudança da estrutura de votação. Luís XVI viu que estava perdendo o controle e aí mandou fechar o acesso, fechar as portas da Assembleia Geral para que as pessoas não entrassem lá. E foi aí o seu último ato enquanto rei, porque aquilo começou a tomar uma convulsão, as pessoas na rua já ouviam o que estava acontecendo e
os manifestantes do Terceiro Estamento disseram: não iremos sair daqui até que tenhamos uma nova Constituição. E essa Constituição queria limitar ou até ceifar os poderes do rei. Enquanto nesse local existia essa disputa política, nas ruas já tinha aquele burburinho, já tinha toda aquela manifestação, começou a ter uma instabilidade muito grande. E aconteceu o ato que é talvez o maior da Revolução Francesa, ou que maior represente, que é a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão política. Então, quando você toma uma prisão política, significa que o povo entrou em um local onde o rei mandava quem ele desgostava para a cadeia. E eles saquearam a Bastilha, pegaram diversas armas e começaram esse movimento de domínio da cidade. Enquanto a cidade estava sendo tomada, o exército não conseguia controlar e dentro da Assembleia estava tendo um movimento que pedia uma constituinte. Toda essa instabilidade gerou o que a gente chama de grande medo. Por quê? O exército não dá conta. A gente não tem um regime político bem definido. As pessoas estão saqueando. Tá toda aquela bagunça social. E aí a gente vê que a monarquia dá por fim. Ela acaba porque eles anunciam, dentro daquele local que eles estavam fechados, que agora existia um novo período, que era o período da Assembleia Nacional. Esse período da Assembleia Nacional que definiria a Constituição Francesa. Quando eu falo Constituição, o que vocês pensam? Agora eu quero falar com os alunos. Quando eu falo Constituição de um país, o que vocês têm à mente? Pode abrir o microfone se quiserem. Lei. Uma lei. Isso. O Fafá Silva diz que não sabe de nada. Você vai ver que você sabe. Você está achando que você não sabe, mas você vai saber. Todo mundo falou lei. A Constituição, pense na palavra Constituição, aquilo que constitui, é aquilo que forma um país. A lei máxima de um país é a sua Constituição. Então sempre a gente vê, está violando a Constituição, os valores constitucionais. É uma coisa muito importante. E a França, quem era o Estado? O Estado era o rei. O rei mandava e fazia o que queria. Então, o que eles queriam agora? Eles queriam uma transformação em que o povo tivesse um pouco mais de participação. A primeira coisa que a Assembleia Geral, ou melhor, a Assembleia Nacional fez, foi abolir os valores e privilégios feudais. Não tem mais essa de nobreza e de clero fazer o que bem entende. Acabou isso. E também uma das coisas super importantes, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pelo Graco Babeuf. Ele e algumas pessoas começaram a fazer um movimento em que criava determinadas coisas que antes já não eram muito bem explícitas. E aí eu vou falar para vocês as coisas que eles queriam. Eles queriam igualdade legal, eles queriam a propriedade privada e eles queriam a resistência à opressão. Esses três valores, eles já mostram que existe uma força burguesa muito maior do que uma força popular. Porque, veja, a exigência de propriedade privada já é uma coisa que atende a quem já tinha propriedade, que eram os burgueses. A resistência contra a opressão era contra a opressão militar, ou seja, quem quer fazer a guerra naquela época? A nobreza. E essa igualdade era uma igualdade entre as leis, que não era uma igualdade social, era uma igualdade para que todos pudessem ser tratados da mesma forma perante as leis. Sabe o que significa? Que as pessoas, elas poderiam se vender, que as pessoas poderiam comprar outras para trabalhar. Então, a gente vê que nesse primeiro momento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, por mais que tenha um cunho liberal, um cunho humanitário, ela muito mais era para fincar os valores burgueses na sociedade que nascia. A gente tinha uma composição de burguesia, a gente tinha uma composição campesinato. E a burguesia atuava mais nas cidades para espalhar esses valores de revolução e estruturação, enquanto no campo
os povos começavam a tirar os nobres de seus castelos. Veja como tudo começou a modificar. Os valores políticos foram se transformando. Os valores morais foram se transformando. As pessoas eram expulsas, os nobres eram expulsos de seus castelos. Isso gerou muita instabilidade. Só que vamos lá. Vamos pensar. Se você é um nobre inglês e vê que o nobre na França está sendo expulso do seu castelo, o que você ia pensar? Isso não pode chegar aqui. Se você é um nobre alemão, na verdade não existia Alemanha nessa época, mas um nobre germano, prussiano, e vê que os nobres franceses estão sendo expulsos, que o rei pode perder a cabeça, que o rei foi deposto, que ninguém sabe o que faz com o rei, você fica preocupado. Então, logo no começo da Revolução Francesa, teve uma movimentação de fora para tentar brecá-la. Toda essa dificuldade fez com que o Estado francês necessitasse de mais dinheiro, necessitasse de uma estrutura capaz de dar uma tranquilidade para o seu povo. A primeira saída foi o confisco de bens da igreja, e a igreja ela tinha a maior parte dos bens, muito mais que a nobreza. A igreja, mesmo nesse momento, era muito mais poderosa que a própria nobreza, porque o clero era quem dava o ar divino ao rei. O rei só poderia mandar e desmandar porque ele era divino, porque ele era absoluto, porque ele era o escolhido de Deus para exercer aquela função. O confisco de bens da igreja foi seguido da formação da constituição formal do clero, que fazia com que o clero se subjugasse a um esquema de leis e que os padres, bispos e arcebispos não eram mais seres que tinham um contato extra-estatal. Eles agora eram funcionários do Estado. Veja só. E isso fez com que várias pessoas do baixo clero rompessem com a própria revolução. O que está acontecendo nesse período de revolução, e que muitas pessoas precisam compreender, é que quando há transformações, elas não são homogêneas, ou seja, elas não são iguais. Quando um governo cai, não vai assumir uma unanimidade. Vai haver uma disputa por esse governo. E nesse momento não é disputa pelo governo, é disputa pela estrutura estatal, é disputa por romper com valores que não tinham sido rompidos antes. O rei, ele mandava em qualquer lugar do mundo. O clero, ele era inquestionável em praticamente qualquer lugar do mundo. E agora ele está sendo questionado. Por isso a força da Revolução Francesa. Por isso a Revolução Francesa tem a importância que tem. Por isso a Revolução Francesa foi o primeiro evento histórico que teve influência no mundo de uma maneira nunca antes vista. A Revolução Francesa, ela cria em 1791 uma monarquia constitucional. Agora veja, o rei que fez o que fez, entrou em guerra, gastou praticamente todo o dinheiro do Estado com poucas pessoas, fez obras faraônicas, obras super caras, administrava muito mal, convocou uma assembleia que tentou dissolver, e essa assembleia o destituiu, para depois de um tempo, dar novamente o trono com algum controle. Você sabe o que isso mostra? Isso mostra que a própria burguesia, que estava dando as caras nesse momento, acreditava nesse governo necessário por um rei. E não somente isso. Ela queria uma transformação, mas queria uma transformação controlada. Queria o direito à propriedade, queria o direito à liberdade e queria o direito a não ser mais oprimida. No entanto, ainda queria o governo de um rei. Não queria o governo popular. A Revolução Francesa, desde o seu início, tem essa tensão entre povo e burguesia. Porque se vamos romper com a nobreza e com os valores eclesiásticos, os valores da religião, nós vamos colocar alguém lá no poder. E quem vai ser? Vão ser os iguais ou vão ser os ricos? Não preciso dizer que a história não tem spoiler. São os ricos que vão tomar o poder.
E vão ficar até hoje. E a Revolução Francesa ela é importante porque ela cria um modelo de Estado em que a burguesia tem poder e ela permanece até os dias de hoje. Tudo se estrutura a partir desse momento. Os outros países foram influenciados e assim se reproduzem. Veja que nessa monarquia constitucional eles proibiram a greve. Veja só, nós vamos romper com os privilégios, mas vocês não podem fazer greve, trabalhadores. Nós vamos proibir o voto popular, o voto censitário. Para você votar, você tinha que ter dinheiro. Olha o tipo de transformação que vinha se desenhando. A nobreza podia ter dado local à burguesia, mas a burguesia queria ter as amarras do povo. Então, para votar, tinha que ter dinheiro. E homem rico. E não podia fazer greve. Não preciso dizer que isso não agradou a população, que ainda estava pensando em que local que podia existir ou ter o seu poder. Nesse meio tempo, a gente tem a tentativa de fuga do rei, que foi encontrado na fronteira com a Áustria. Gente, vocês sabem, a história, ela às vezes é mero detalhe. Se passasse alguns metros para dentro da Áustria, já estava sobre outro domínio. Não podia fazer nada. Mas na fronteira, reconheceram o rei, que parou para comer uma coisa numa taverna. Que cara burro. E você sabe o que é o pior? Ele estava todo encapuzado, ninguém conseguia identificar. Não reconheceram o rei, reconheceram a Maria Antônia, a Antonieta. Sabe por quê? Pelas suas mãos. Porque entrou num local para se alimentar, para comer, e na hora que viu aquela mão tão bem feitinha, em um estado que todo mundo tinha as mãos corroídas pelo trabalho, eles olharam e falaram assim, peraí, essa moça não é do povo não. Desmascararam e descobriram o rei e a rainha na fronteira, cidade de Varrantes. E aí voltaram e o rei foi acusado de ser traidor, conspirador, que de fato era. Ele queria ir para a Áustria, onde ele teria proteção do rei da Áustria, juntar com os outros reis, com os outros nobres da Europa e dissolver aquela revolução que vinha transformando o mundo, porque eles tinham medo que aquilo se reproduzisse para outros locais. Diante dessa instabilidade de ataques nas fronteiras francesas, teve-se que criar um exército popular. E o povo começou a defender a França com as próprias armas. O povo francês, a classe baixa mesmo, começou a defender. E quando o povo viu o caráter elitista, o caráter que vinha tomando a revolução, eles mudaram de patamar. E se antes a gente tinha a Assembleia Nacional, agora a gente tem a Convenção Nacional. Veja a mudança de palavra. Convenção. E essa convenção, ela tem muita dificuldade que explica o que estava acontecendo. Você sabe que, às vezes, a Revolução Francesa sempre foi muito bradada pelos liberais. Sempre foi a revolução ícone que as pessoas utilizavam para falar. Só que a direita, ela tá tão chucra, ela tá tão sem vergonha, ela tá tão sem escrúpulos, que mesmo a Revolução Francesa, alguns têm negado pela sua violência nesse período, que eu vou falar para vocês. A gente vê alguns liberais falando que tem que haver uma mudança, mas a mudança não pode ser assim, não pode ser assado. E aí a gente tem um escritor famoso, o Burke, filósofo inglês, que todos falam sobre o Burke e dos excessos da Revolução Francesa. Eu quero que vocês compreendam o momento histórico que aquilo estava acontecendo. Tinha gente passando fome. E enquanto tinha passando fome, tinham pessoas do clero contra aquela revolução, tinha os nobres contra aquela revolução, e alguns burgueses que eram contra também. Os nobres se levantando contra aquela revolução. A gente teve a revolta da Vendéia. Então, tinha gente atacando de fora, tinha gente atacando de dentro. E pessoas que estavam comandando aquela revolução
querendo que apenas os ricos pudessem ter poder, que apenas os ricos pudessem votar. É claro que não estava dando certo. Quem defendia a fronteira francesa e quem defendia a França era o exército popular. Não existia essa possibilidade de você sair da escravidão de um nobre e do clero para um burguês. E foi aí que assumiu o poder os jacobinos. E aqui cabe uma explicaçãozinha. Logo que começou a Revolução Francesa, quem assumiu o controle político das ações foi um grupo chamado de girondinos. E eles têm esse nome porque eles vinham de uma região da França chamada Gironda, que era uma de nobres aristocráticos, uma burguesia que tinha muito dinheiro. E eles se sentavam à direita. Eles se sentavam à direita na Assembleia. Na esquerda, um pouquinho mais ao alto, que era a porção montanhesa que eles diziam, ficava uma porção de pessoas que queriam mudanças mais radicais, que queriam mudanças mais estruturais. E eles ficaram conhecidos como jacobinos, que ficavam na esquerda. E no centro, ficava um pouco mais abaixo dos outros dois, o que eles chamavam de pântano, aquela burguesia que não tinha valores muito bem definidos, só queriam se apoderar do Estado. No primeiro momento da Revolução Francesa, quem tomou o poder foram esses girondinos. Voto censitário, proibição do direito de greve. Gente, obviamente quem inicia o poder é quem tem dinheiro. Só que o povo não conseguiu, não aceitava muito isso, porque eles que estavam defendendo a França. O que fez com que a convenção montanhesa, ou seja, os jacobinos, assumissem. E aí, olha a diferença. Eles já querem sufrágio universal, ou seja, voto para todo mundo. Não é para quem tem dinheiro, voto para todo mundo. E democratização, participação política a todos, não só dos endinheirados. Aí a Revolução Francesa tem sua fase bela. Aí ela tem a sua fase de desamarrar tudo. Porque se você pleiteia a liberdade, mas a liberdade para poucos, isso não é liberdade. Isso é só uma outra forma de dominação. E, gente, tem uma história belíssima, que é o negro. Exatamente, é isso aí que eu ia falar. Os negros que eram os colonizados dos franceses, eles eram escravizados. E quando estavam se bradando sobre a liberdade, sobre a igualdade, sobre a fraternidade, que são os lemas básicos da Revolução Francesa, no parlamento falou que tinha que acabar também com a escravidão dos de fora. Porque se a gente está se libertando, por que a gente vai manter presos? E Thales, você está me escutando? Travou. Estou censurando o Thales. Quem continua? Eu acho que eu posso falar um pouquinho, Gui e Carol também. O que o Thales está querendo falar é que no momento em que os jacobinos estão no poder, é um momento em que realmente os três ideais que eles defendiam, que a Revolução defendia, são como... Aqui, o Thales voltou. Thales, volta, pelo amor de Deus. Estava animado quando você falou.
Eu tô no computador da minha mãe, né? Depois vai ter que editar essa aula. Mas os valores, eles tinham que ser para todos. E esse é o ponto. O ponto da revolução não ser simplesmente para alguns. Só que isso gerou muita revolta. Isso gerou uma insatisfação muito grande. E quando você está querendo transformação que liberta a todos, e algumas pessoas são contrárias a essa libertação, a gente tem uma oposição muito forte. E como você reage a essa oposição? Se você era escravo, eu digo escravo não no termo científico da palavra. Eu estou falando escravo no termo de você ser dependente, você fazer o seu trabalho para alguém. Mas o que a gente está falando aqui eram de pessoas que tinham até seus salários, que eram baixos, que vinham do processo que era de servidão também, que ainda tinha um processo de servidão que tinha que ser abolido. E alguém diz que ainda tem que ter algum controle, fica muito inconsistente. Como que você vai pregar determinada liberdade para uns e para outros não? Como você vai falar que a gente tem que ter uma igualdade, mas só nas leis? As pessoas vão ser tratadas de forma desigual. Então, toda estação contrária fez com que o governo jacobino tivesse que ser um pouco mais duro. Só que eles perderam o controle. E aí virou a fase do grande terror, que eles começaram a guilhotinar diversas pessoas. Nós tivemos alguns expoentes, como o Robespierre, o Marat, e a gente teve também o Danton. O Marat, ele foi morto por uma nobre, e o Danton foi assassinado pelo próprio Robespierre na guilhotina. Vamos ter em mente toda a dificuldade que estava naquele período. Vamos lá. A gente teve algumas ações que fizeram com que os jacobinos tivessem uma importância muito forte. Eles congelaram os preços, eles fizeram a lei do preço máximo. Por quê? Porque as pessoas aumentavam o preço para ter lucro, mas tinha gente passando fome. A gente teve o ensino público e gratuito. Veja que radicais essas pessoas que acham que os outros têm direito a estudar e não pagar por isso. A gente teve a Convenção Termidoriana, que juntou uma série de aristocratas e burgueses e deram o golpe. Esse golpe fez com que os jacobinos fossem destituídos e iniciasse um novo governo. Esse governo agora sobre o pântano, que era essa burguesia que não tinha os valores muito bem definidos. Esse governo ficou conhecido como o Diretório. Então é a terceira fase da Revolução Francesa. Diante desse pessoal, dos girondinos, junto com o pântano, que estava tomando o poder, o pessoal começou a perceber, o povo, que eles não teriam mais a chance de voltar. E aí eles fizeram a conspiração dos iguais, em que Graco Babeuf fez o Manifesto dos Iguais. Ele queria a ditadura dos humildes. Veja como que a Revolução Francesa, ela quer romper com amarras, mas nem tanto. A Revolução Francesa, ela foi caminhando por um lado em que o povo foi cada vez mais afastado. Por fim, diante de toda a estabilidade que tinha, a gente teve o golpe do 18 Brumário, do Napoleão Bonaparte. Na verdade, o Napoleão Bonaparte estava se destacando muito militarmente. Ele era muito hábil, ele era muito inteligente. E em todo esse cenário de instabilidade que a gente tinha, o exército ganhou muita força. O Napoleão Bonaparte, ele fez uma espécie de golpe em que colocava um consulado com 3 nomes. 3 cônsules. E ele era um deles. Só que quem mandava era ele. Com o tempo,
o Napoleão dá um golpe dentro do golpe e ele é eleito o imperador. Pois bem, o que eu devo dizer para vocês? Acho que eu consegui dar as diretrizes gerais da Revolução Francesa, os valores que ela guarda, e a gente tem que pensar, se uma revolução vai acabar com os privilégios de uma classe, existe a possibilidade de manter de outra? Que liberdade é essa? Que fraternidade é essa? Que igualdade é essa que clamam? A história da Revolução Francesa contada pelos liberais é uma das mais belas histórias da humanidade. Se você ouve a Marselhesa, que é o hino da França, você pega a letra, é uma letra maravilhosa, mas você percebe que aquilo não passa de uma história que tentaram contar. A Revolução Francesa é uma revolução que deu o poder à burguesia, que instituiu estruturas estatais, estruturas de Estado, estruturas de direito, para que a burguesia continuasse no poder. E os pobres, que antes eram dominados pela nobreza e pelo clero, passaram agora a ser dominados pela burguesia. E agora com a falsa ideia de que eram livres, iguais e proprietários. Essa é a aula de hoje de Revolução Francesa. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar conosco. Vou parar de gravar aqui. Eu já vi